Infantil com a nossa professora Tainá e a sua auxiliar hoje vai ser a Sandra. Crianças até 7 anos de idade podem descer para o culto infantil. E as crianças acima de 7 anos peguem papel e caneta para anotar a pregação. Vamos nos colocar em pé então? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 25. Muito bem, primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 25, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que, naquilo em que falam, mal de vós como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei, como soberano, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, porém, fazendo bem sois afligidos e os suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Podemos assentar? Meus irmãos, o apóstolo Pedro, depois de falar sobre os privilégios, sobre os direitos que temos em Cristo Jesus, vimos isso na mensagem anterior, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. No versículo 2 ele diz que nós devemos crescer, desejar pelo leite espiritual para o nosso crescimento espiritual. Devemos desejar o leite espiritual para o nosso crescimento espiritual. É claro que Pedro escreveu essa carta para novos convertidos. Por isso, então, Pedro disse que eles deveriam desejar o leite espiritual para o crescimento espiritual deles. Mas observamos quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Paulo, ele oferece àquela igreja não leite,
mas um alimento mais forte, mais sólido, mais robusto. Ele oferece carne. E esta palavra, irmãos, ela abençoou a vida de muitos irmãos. Eu recebi muitas mensagens durante esta semana de membros da nossa igreja dizendo: pastor, depois daquela mensagem eu descobri que eu estava no leite. Eu preciso de um alimento mais sólido, mais forte, mais robusto. Eu preciso comer pão, carne. E isso fala de uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de dedicação, uma vida de piedade. E alguns me disseram: pastor, eu nem no leite eu estou. Eu descobri que eu estava, ou que eu estou na água ainda, que eu estou bem raso, que eu estou nadando na superfície ainda. Então, irmãos, precisamos de buscar de Deus esse desejo, não somente pelo leite espiritual para o nosso crescimento espiritual, mas precisamos de uma comida mais sólida, mais forte, mais robusta. Mesmo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: eu gostaria de dar a vocês uma comida mais sólida, mais forte, mais robusta. Eu gostaria de dar a vocês o que eu estou dando aqui na igreja de Éfeso, porque quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, a primeira carta, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo diz: mas eu não posso dar, porque vocês ainda são meninos, são infantis. Há no meio de vós ainda sintomas de que vocês são infantis. Há no meio de vocês ciúmes, invejas, contendas, facções, disputas. Uns dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo. Enfim, vocês são bebês ainda, vocês são crianças. Então eu vou ter que dar um alimento mais básico para vocês. A partir do versículo 4, irmãos, até o versículo 8, nós vimos na mensagem anterior que Pedro ele muda a metáfora. Agora não mais a metáfora do leite, mas a metáfora da igreja como um prédio, como um edifício. E Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular da igreja. E nós, os membros do corpo de Cristo, somos pedras vivas. Somos sacerdotes, somos casa de Deus. Temos o privilégio e a honra de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. E Pedro conclui dizendo, nos versos 9 e 10, versículo 10, melhor dizendo, versículo 9 e 10, que agora nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, somos raça eleita, povo adquirido, povo de propriedade única e exclusiva de Deus. Fomos chamados por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro agora, ele deixa de falar sobre os privilégios que temos em Cristo, sobre os direitos que temos em Cristo. E ele começa a falar agora, nessa passagem que temos em mãos, que temos em apreço, sobre o comportamento do cristão diante deste mundo hostil, deste mundo podre, corrompido e contaminado pelo pecado. E nos versos 11 e 12, ele vai falar como deve ser o nosso comportamento diante desse mundo. Dos versos 13 até o verso 17, ele diz como devemos nos portarmos diante das autoridades constituídas. Isso é, diante do governo, diante do Estado, diante das autoridades civis e militares. E a partir do verso 18 até o verso 20, ele fala da relação de empregados e patrões, funcionários e patrões, empregados e empregadores. E a partir do versículo 21 até o versículo 25, ele apresenta o exemplo máximo de Jesus Cristo, que foi um exemplo de submissão. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite, meditar, refletir a respeito desse seguinte tema, porque esse tema é a ideia central da passagem de hoje. Submissão, um princípio
bíblico. É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Submissão, um princípio bíblico. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 11 e 12. Olha só o que a palavra de Deus diz. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Note você que esses dois versículos, Pedro está falando sobre o nosso comportamento diante deste mundo hostil, diante da sociedade. Como nós, cristãos, devemos nos portarmos. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, para que a gente possa propriamente falar sobre esse assunto, esse tema de submissão, eu gostaria de, antes de trabalhar nesses dois versículos, eu gostaria de definir, o que é submissão. Existem muitas definições para a palavra submissão. É claro que eu não fiz todas as anotações, que são muitas definições para a palavra submissão, mas algumas que eu fiz questão de, na minha pesquisa, colocar aqui. O que é submissão? Bom, em primeiro lugar, submissão é colocar-se de forma voluntária, debaixo da autoridade de quem Deus tem investido de poder e autoridade. Então, submissão é se colocar de forma voluntária ou voluntariamente sob a autoridade de quem Deus tem investido de poder e autoridade. Submissão também é render obediência. Você se rende a quem Deus coloca como autoridade sobre a sua vida. Submissão também é isso, é render obediência a quem Deus coloca como autoridade sobre a sua vida. John Stott, ele foi um teólogo que viveu no século passado, um teólogo anglicano, e ele diz que a definição dele de submissão é entregar-se a alguém. Essa era a definição de John Stott, é entregar-se a alguém. Então isso, segundo John Stott, melhor dizendo, é a definição de submissão. Submissão também é a junção de duas palavras, missão. Ou seja, debaixo, missão. Significa que você está debaixo da missão de alguém. Significa que você está debaixo da visão de alguém. Então, submissão é a junção de duas palavras, missão. Estou debaixo da missão e da visão de quem Deus tem colocado como autoridade sobre a minha vida. Agora é preciso dizer também, irmãos, que existe a submissão incondicional e também a submissão condicional. Submissão incondicional somente a Deus e a sua palavra. Eu vou repetir. Submissão incondicional somente a Deus e a sua palavra. Submissão no tocante à família. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido. Essa submissão deve ser incondicional ou condicional? Condicional, uma pergunta de retórica. A submissão no tocante à igreja, a sua submissão ao seu pastor ou aos líderes da igreja, deve ser uma submissão incondicional ou condicional? Condicional. Submissão no tocante ao governo, ao Estado, às autoridades civis e militares, incondicional ou condicional? Condicional. Lá no trabalho, incondicional ou condicional? Condicional.
Então, irmãos, submissão incondicional somente a Deus e a sua palavra. E a gente vai ver exemplos bíblicos. Quer ver um exemplo? Quando Faraó determinou que as crianças fossem mortas, pergunto a você, Joquebede, que era mãe de Moisés, o matou ou o preservou? O preservou. Por quê? Porque era uma ordem que não estava em harmonia, em concordância com os princípios de Deus. A gente vê também um outro exemplo, Daniel, Sadraque e Abdinego. Eles submeteram ao decreto do rei. Pergunta a você, sim ou não? Não. Eles não se prostraram diante da imagem. E eles então foram lançados na fornalha de fogo. Eu falei Daniel? Não. Falei Daniel? Então Daniel foi lançado na cova dos leões, tá ok? Me confundi. Confundi Daniel com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, por quê? Porque tinha um decreto do rei que ninguém poderia orar, invocar a nenhum outro Deus durante um determinado tempo, um determinado prazo. Ele obedeceu, submeteu, sim ou não? Não. Ele foi para a cova dos leões, mas Deus o livrou. E Sadraque, Mesaque e Abdinego também não obedeceram, não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor e foram para a fornalha de fogo. Correção feita, ok? Já corrigimos. A gente vê também lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. O que Pedro e João fizeram? Eles estavam diante do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. E eles receberam a ordem para não pregar mais o evangelho. Eles submeteram essa ordem, sim ou não? Não. O que eles disseram? Importa obedecer a Deus do que aos homens. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a gente ouve muito isso, né? As pessoas argumentarem. Eu não tenho que obedecer a ninguém, eu só obedeço a Deus. E o argumento que as pessoas usam é justamente esse versículo de Atos 5, 29. Elas dizem, não, a Bíblia diz que a gente não tem que obedecer aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas em que contexto que Pedro e João disseram isso? Em um contexto que eles estavam sendo proibidos, melhor dizendo, de pregar o evangelho. Então, irmãos, existe uma máxima no mundo militar, eu sou filho de militar e aqui na igreja tem vários militares. Ordem ilegal, ordem absurda não se cumpre. Isto é, uma ordem que não está em concordância, em harmonia com, no caso, no mundo militar, o regulamento interno deles, o código de procedimento deles, o estatuto deles. E no nosso caso, no tocante ao governo, no tocante ao Estado, uma lei que não está em harmonia com a palavra de Deus, uma lei que não está em concordância com a palavra de Deus, nós não somos obrigados a obedecer e a submeter. Nós temos respaldo bíblico, neste caso, para não obedecer e não submeter. Por quê? Porque obedecemos e respeitamos e submetemos as leis, porque é bíblico. Mas se essa lei não está em harmonia, não está em concordância com a palavra, nós somos desobrigados a obedecer essa lei. Nós não temos obrigação nenhuma de obedecer e submeter. No caso da igreja, John Piper diz, enquanto o seu pastor pregar a Bíblia, seja submisso a ele. Então eu faço das palavras de John Piper as minhas palavras. Enquanto eu pregar Bíblia, seja submisso a mim. Mas se eu deixar de pregar Bíblia, você não tem obrigação nenhuma de ser submisso. Ok? Tendo dito isso, irmãos, agora eu chamo sim a sua atenção para os versículos 11 e 12. Olha o que Pedro diz aí. Olha o que o apóstolo Pedro diz aí no tocante ao nosso comportamento diante do mundo. Como deve ser o comportamento do cristão diante da sociedade, diante desse mundo hostil, deste mundo podre, contaminado e corrompido?
A primeira coisa que o apóstolo Pedro diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós somos o que, irmãos? O que está aí no versículo 11? Somos peregrinos e forasteiros. Meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que o nosso lar não é nessa terra. O nosso lar não é nessa terra. Nós somos estrangeiros aqui, irmãos. Nós estamos de passagem. O nosso grande problema é que a gente cria vínculo. A gente cria raízes. Mas nós somos peregrinos, somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. Embora sejamos cidadãos de dois mundos, mas aqui não é o nosso lugar. A palavra de Deus diz que somos peregrinos, somos forasteiros, somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. A vida é curta, irmãos, a vida é passageira, a vida é breve. Quem já morou em outro país sabe o que significa ser estrangeiro. Você tem direitos. Você, por exemplo, você recebe um documento que chama cartão de residente permanente, quando você reside em outro país. Você tem muitos direitos, mas existem certos limites, certas restrições. Por exemplo, você não pode votar para prefeito, para governador, para presidente da república. E quando você está no seu ambiente, no seu local de trabalho, todas as pessoas que são daquele país sabem que você é um estrangeiro. Por quê? Porque você, por mais que você fale a língua, o idioma daquele país, você tem sotaque. Pela sua fisionomia, eles sabem que você não é um cidadão daquele país. Pelos seus costumes, pela sua cultura, pela sua forma de falar, eles sabem que você não é um cidadão daquele país. Então, irmãos, nós não somos deste país. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos forasteiros. Aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui para trazer a cultura, a influência do reino de Deus para essa terra. Amém, irmãos? Segunda coisa que o apóstolo Pedro diz aí, nessa carta, versículo 12. Aliás, ainda no versículo 11, parte B. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui. Que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a vossa alma. Concupiscência é um desejo desenfreado da carne. E na linguagem do Novo Testamento, irmãos, carne não tem nada a ver com esse tecido que está sobre o nosso esqueleto humano. Carne, na linguagem do Novo Testamento, se refere à nossa natureza caída, pecaminosa, corrompida, a nossa natureza adâmica. E Pedro está dizendo aqui que nós devemos nos abstermos dessas paixões, dessas concupiscências, desse desejo desenfreado da carne. E note você que Pedro não está dizendo para você enfrentar. Pedro está dizendo para você se abster, para você fugir dos desejos desenfreados da carne. Quando a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 21, Paulo fala sobre as obras da carne. E no versículo 22 ele fala sobre o fruto do Espírito. E Paulo diz que nós estamos numa guerra, numa batalha. E Pedro também usa o mesmo argumento aqui. Pedro diz que os quais combatem contra a alma. A palavra combate aqui, ela vem de um termo militar. É a ideia de uma batalha, de uma guerra. Nós estamos em uma guerra, irmãos. Estamos em uma batalha. Jesus Cristo nos libertou do domínio e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Nós convivemos com o pecado. Fomos libertos do domínio e do poder.
mas não da presença do pecado. Então estamos em luta, estamos em batalha, estamos em guerra, temos uma natureza caída, corrompida, adâmica, pecaminosa, e a gente está em guerra. Paulo diz que o Espírito faz oposição à carne, e a carne faz oposição ao Espírito. E a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. É uma batalha, ataque contra ataque. E como vencer essa batalha? Gosto muito de uma ilustração que diz que existe dentro de nós 2 lobos. E eles estão lutando entre si. Um lobo é o lobo do bem. O outro lobo é o lobo do mal. Pergunto a você, qual lobo que vence a batalha? Depende. Se você alimenta mais o lobo do bem, ele vence o lobo do mal. Mas se você alimenta mais o lobo do mal, ele vence o lobo do bem. Isto é, se você alimentar mais o seu espírito vai vencer a sua carne. Mas se você alimentar mais a sua carne vai vencer o seu espírito. E como que você alimenta o seu espírito? Orando, lendo a Bíblia, e não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, participando dos cultos. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. E vida com Deus é 2 eixos, como disse o evangelista Paulo. Vida com Deus é 2 eixos, vertical e horizontal. É isso que é vida com Deus. Ninguém consegue ser cristão sozinho. Ninguém é igreja sozinho. O ser humano é um ser social. Ele foi feito para interagir com outros. Se Deus quisesse que você ficasse sozinho, isolado, Ele te colocava numa ilha. A gente vê algumas metáforas na Bíblia, né? Uma delas é que a igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? Conjunto de membros interdependente, interligado. Significa que um membro precisa do outro membro. Significa que se um membro morrer, se o membro corta um membro do seu corpo, ele morre. E Pedro diz na mensagem anterior que pregamos, que nós somos pedras vivas, que fazemos parte desse edifício, desse prédio. Enquanto estivermos ligados nesse prédio, nesse edifício, não essa estrutura física aqui. Aqui é o local que nós, as pedras vivas, o edifício, o prédio de Deus, que a igreja se reúne, e Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente deve lutar com essa velha natureza. A gente deve, todos os dias, é a ideia de matar um leão por dia. Lutero dizia, né, que no batismo, ele achou que ele tinha morrido, mas ele descobriu que ele tinha que matar o velho homem todos os dias. Então estamos numa batalha diária. Temos que matar um leão por dia. E como vencer a sua natureza pecaminosa, corrompida, caída e adâmica? Com uma vida de oração, de leitura bíblica, de estudo da palavra e de comunhão com Deus na vertical e com os irmãos na horizontal. Amém? Eu sempre digo, né, e não me canso de repetir isso, uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Uma ovelha fora do aprisco, do redil e do curral, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Uma outra coisa que o apóstolo Pedro diz aí no versículo 12, olha o que ele diz no versículo 12. O vosso procedimento entre os gentios, gentios aqui são pagãos, tá? Povos não cristãos, seja correto, ou seja, como o cristão deve se portar neste mundo, como deve ser o comportamento do cristão. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. E ele diz mais, para que naquilo em que falam mal de vós, porque o mundo fala mal de nós, Pedro diz, como de malfeitores, aqui irmão, só para você ter uma ideia, uma noção, os cristãos, eles recebiam várias acusações injustas, eles eram acusados de crimes, delitos de forma injusta. Quer ver
um crime que os cristãos do primeiro século eram acusados? Eles eram acusados de ateísmo. O que é ateísmo? Você deve se lembrar que as religiões romanas eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses e várias divindades. Já o cristianismo não. Eles eram monoteísta. Eles só adoravam um Deus, uma só divindade, Jesus Cristo. E não havia problema para os romanos você adorar o seu Deus, mas você tinha que adorar os deuses romanos, e principalmente o imperador, que era considerado um deus. Então os cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles só adoravam Jesus Cristo. Eles eram acusados também de canibalismo. Por quê? O que nós fizemos aqui hoje? Comemos o quê? Do corpo e bebemos do cálice do Senhor. É um símbolo. Então eles eram acusados de canibalismo, porque os cristãos diziam, nós comemos o corpo do Senhor e bebemos o cálice do Senhor. Os cristãos também eram acusados de incesto, de imoralidade. Por quê? Porque, como que a gente chama um ao outro? De irmãos, somos uma fraternidade. Aí de repente o irmão Sandro casou com a irmã Simone, mas eles não são irmãos biológicos. São irmãos em Cristo Jesus. Então os cristãos também eram acusados de incesto, de imoralidade. E por fim os cristãos eram acusados de serem terroristas. Por quê? O que aconteceu no ano 64? O incêndio de Roma. A culpa caiu em quem? Nos cristãos. Então eles eram acusados de serem terroristas. Então é nesse contexto que o apóstolo Pedro diz, olha, vocês devem ser exemplo em tudo. Diante desse mundo hostil, corrompido, caído, vocês devem ser exemplos. Por quê? Porque no dia em que Deus visitar esses pagãos, isso é, no dia que Deus abrir os olhos deles, eles se converterem a Cristo, eles vão ver que vocês de fato são um povo diferente e vão glorificar Deus. Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês nessa noite. 3 coisas que o mundo espera de mim e de você. 3 coisas. Exemplo, exemplo e exemplo. É isso que o mundo espera da igreja. Que sejamos exemplo, exemplo e exemplo. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre o livro O Monge, o Executivo. Já li esse livro algumas vezes. E uma frase que chamou muito a minha atenção nesse livro, que diz, você não é o que você pensa. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Eu vou repetir. Você não é o que você pensa. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Existe uma outra frase que eu gosto muito dela. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem gente que fala bonito, tem uma boa oratória, uma boa retórica, tem um poder de argumentação, mas não vive aquilo que fala, aquilo que ensina, aquilo que prega. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Billy Graham, um dos maiores homens de Deus da história, viveu no século XX, faleceu nesse século, com 100 anos de idade. Ele é considerado o maior evangelista dos Estados Unidos do século XX, e do mundo também. Ele diz que nós, cristãos, somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê Mateus, Marcos, Lucas, João. O mundo não lê Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. O mundo está lendo a minha vida e a sua vida. Por isso, irmãos, precisamos de sermos exemplos em tudo para este mundo, neste mundo corrompido, neste mundo hostil. Precisamos ser exemplos em tudo. Chama a sua atenção agora para o segundo ponto, versículo 13
até o versículo 17. Aqui, se no versículo 11 e 12, o apóstolo Pedro nos ensina, nos orienta, nos recomenda que devemos ser exemplos em tudo. Aqui nos versos 13 e 17, ele fala sobre a submissão. E uma coisa também, irmãos, que eu queria falar sobre submissão. A submissão na Bíblia, irmãos, é a evidência que de fato alguém é cheio do Espírito Santo. Quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? E a gente vê isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Quando Paulo diz, versículo 18, sede cheios do Espírito Santo. E a partir do versículo 19, 20 e 21, ele explica o que é ser cheio. No verso 19, ele diz que quem é cheio do Espírito Santo vive uma vida de a comunhão com Deus, com cânticos espirituais, salmos e hinos. Essa pessoa tem prazer de adorar, é um adorador. E no versículo 20 ele diz que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é grata a Deus. Ela tem esse espírito de gratidão. E no versículo 21 ele fala que a outra consequência, o outro resultado, a outra evidência que de fato somos cheios do Espírito Santo, ele fala sobre a submissão mútua. Então, quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Se essa pessoa é submissa a quem Deus tem investido, a quem Deus tem colocado como autoridade sobre a vida desse alguém, essa pessoa de fato é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Submissão é a prova da sua obediência a Deus. Então, irmãos, vejamos aqui então, versículo 13 até o versículo 17. Chama a sua atenção para o versículo 13. Nessa passagem, Pedro está falando sobre o nosso dever como cidadãos de submeter as autoridades constituídas ao governo e também ao Estado. Olha o que diz o versículo 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei, como soberano, vamos ler o 14 também, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Irmãos, no versículo 13, o apóstolo Pedro, versículo 13 e 14, ele está falando duas coisas. Ele está falando sobre níveis de autoridade. A gente sabe que cada país tem o seu regime, né? No Brasil, por exemplo, é o sistema de presidencialismo. Na Inglaterra, parlamentarismo. Mas existem países que são reinos. Aqui era o império. Então, o que Pedro está falando é sobre níveis de autoridade. Então, pensemos no Brasil. Temos o presidente da República, temos governadores, temos prefeitos, temos vereadores, temos as autoridades civis e militares, temos o poder executivo que executa as leis, temos o poder judiciário que julga as leis, temos o poder legislativo que cria as leis e fiscaliza as leis. Então, pensemos em todas as instâncias. Temos a polícia militar, a polícia civil. São autoridades constituídas por Deus. Pedro está dizendo que está falando sobre níveis de autoridade. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Daniel capítulo 2 diz que é Deus que estabelece os reis. E é Deus que remove os reis. Irmãos, o controle do universo está nas mãos do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que devemos orar pelas autoridades, por todos aqueles que estão em um cargo de destaque, de posição. Tito capítulo 3 também fala que devemos orar pelas autoridades, e ratifica o que Paulo fala lá no capítulo 2. O mesmo Paulo ratifica, basicamente é o mesmo conteúdo. E aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está falando de níveis de autoridade. E toda autoridade é constituída por Deus. Seja na igreja, seja
na família, seja no trabalho, seja no governo, no estado, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, toda autoridade é constituída por Deus. Ele fala aqui de níveis de autoridade, quer ao rei, embora a gente sabe que era um imperador Nero, que assumiu no ano 54 da era cristã, isso é depois de Cristo, e foi até o ano 68, quer a todas as autoridades, devemos submeter e obedecer e respeitar, porque toda autoridade é constituída por Deus. Segunda coisa que o apóstolo Pedro diz aqui, ele está falando sobre o propósito da autoridade, no versículo 14. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz que a autoridade foi levantada por Deus para castigar os malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então o apóstolo Pedro aqui, ele está falando sobre o propósito das autoridades. Propósito número 1 das autoridades: castigar, punir os malfeitores, aqueles que não obedecem, aqueles que não submetem, aqueles que não respeitam as leis. Então este é o propósito número 1 das autoridades: punir, castigar aqueles que são insubmissos e desobedientes, aqueles que não respeitam as leis. Propósito número 2 das autoridades, o que está aí? Versículo 14. E para o louvor dos que fazem o bem. Propósito número 2 das autoridades: servir e proteger o cidadão de bem. Servir e proteger o cidadão de bem. Chama a sua atenção agora, irmãos. Chama a sua atenção, irmão. Meus queridos irmãos, para o versículo 15. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 15. Pois é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que o verdadeiro cristão, ele submete as autoridades porque está, em primeiro lugar, debaixo da autoridade do Senhor. Ele submete as autoridades porque ele está debaixo da autoridade do Senhor. Olha o que Pedro diz no verso 15. Pois é a vontade de Deus, pela prática do bem, que façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, independente do erro de uma autoridade, o erro de uma autoridade é aquela máxima, o seu erro não justifica o meu erro. Então eu vou submeter as autoridades por causa do Senhor. Porque primeiro eu sou submisso ao Senhor. Isso se aplica, irmãos, em todas as áreas. O seu erro não pode justificar o meu erro. Então, a gente sabe que existe autoridades, a gente sabe que em todo segmento existe o joio e o trigo. Em todo segmento. Em todo segmento existe o joio e o trigo. Então, independente se eles estão sendo justos ou injustos, independente se eles estão interpretando e aplicando a lei da forma correta, o erro deles não justifica o meu erro. Ok? Eu preciso ser um cumpridor da lei. A Bíblia não aprova a anarquia e nem a rebeldia. A Bíblia é contrária à anarquia e à rebeldia. Chama a sua atenção agora para o versículo 16. Olha o que Pedro diz no versículo 16. Como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 16 é que é possível. Talvez você não vai concordar, ou talvez não concordemos com as políticas, ou com as práticas das autoridades, mas devemos respeitar
o cargo daquela pessoa. Talvez você não concorde, talvez não concordemos, e talvez também não concordemos com as suas políticas e com as suas práticas. Mas devemos respeitar. E a gente tem um exemplo aqui no nosso estado, né? Eu acredito, pelo menos o que eu ouço, o que eu falo com as pessoas, é que a maioria das pessoas do estado de São Paulo hoje não concordam com as políticas e com as práticas do nosso atual governador. Mas, não obstante a tudo isso, temos esse direito de não concordar com as políticas e com as práticas dele, mas temos o dever de respeitar o cargo dele, porque ele é uma autoridade constituída por Deus. Se você quer que Deus o remova, como muitos querem, a Bíblia diz que Deus é aquele que estabelece os reis e remove os reis. E como cristão, uma vez que somos cidadãos de dois mundos, é importante dizer isso, a gente vê isso na teologia paulina, Paulo sempre sobre a fazer valer o seu direito de cidadão romano. Sempre, a gente vê isso em várias passagens bíblicas, Paulo fazendo valer o seu direito de cidadão romano. Então, irmãos, como cidadãos que somos deste mundo, temos direito sim de nos manifestarmos, mas sempre de forma pacífica e ordeira. Porque o erro das autoridades não justifica os nossos erros. É claro que enquanto eles estiverem em harmonia, em concordância com a legislação do país, e se essa legislação, se a Constituição do país está em harmonia, em concordância com a palavra, a gente deve obedecer. Porque antes de obedecer às autoridades aqui da terra, a gente tem que obedecer à autoridade máxima, que é o Senhor nosso Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Então eu submeto às autoridades aqui da terra, porque primeiro eu submeto ao Senhor. Falamos sobre submissão incondicional e submissão condicional. Enquanto essas leis estão, se as leis do nosso país não ferem, não ofendem, não agridem os princípios do nosso Deus, nós temos a obrigação de obedecer. Mas se qualquer governante, qualquer autoridade age contrária às leis do país, agem de forma contrária à Constituição, nós não somos obrigados, porque ele vai estar, é aquela máxima do mundo militar, ordem legal, ordem absurda não se cumpre. E para concluir aqui, irmãos, versículo 17, olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 17: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Irmãos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que o cristão deve tratar todos os homens com respeito. Todos os homens sem exceção. Independente da sua posição, independente do seu status, devemos honrar e respeitar todos os homens. Por quê? Porque todo ser humano, irmãos, ele é uma criatura de Deus. Todo ser humano, ele é uma criatura de Deus. Mesmo que essa imagem de Deus no homem está danificada, corrompida pelo pecado, mas ele não deixou de ser imagem de Deus e não deixou de ser criatura de Deus. Portanto, irmãos, como cristãos que somos, devemos honrar e respeitar todos os homens sem exceção, independente da sua posição na sociedade. Devemos honrar e respeitar todos os homens. E Pedro está falando mais aqui, irmãos. Ele diz: amai aos irmãos. Irmãos, amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento, é princípio bíblico. Devemos amar uns aos outros. A gente sabe que a igreja é uma família, né? É uma das metáforas que é usada também no Novo Testamento. E não existe família perfeita, toda família tem problema. E você sabe que um irmão é diferente do outro.
Por exemplo, na minha casa, nós somos uma família grande. Do relacionamento do meu pai com a minha mãe, nós somos em 8 filhos. Só que quando meu pai casou com a minha mãe, ele já era pai solteiro. Ele já tinha alguns filhos. Aí depois os meus pais separaram. Minha mãe teve alguns filhos. Meu pai teve mais alguns filhos. Eu já perdi a conta, Simone. Somos o quê? Em 14? 14 ou 15 ou 16, irmãos? Na dúvida, 30. E é comum você ter mais vínculo com o irmão e menos vínculo com o outro. Agora, o amor é o mesmo. Se você perguntar qual desses 15 irmãos que você ama mais ou a menos, o amor é igual. Não tem como medir. Agora, eu tenho mais vínculo com alguns e menos vínculo com outros. Tenho mais afinidade com uns e menos afinidade com outros. É normal. Por exemplo, com a Simone, minha irmã. Ela é muito mais do que minha irmã. É minha amiga, minha amicíssima. Então, assim, eu tenho liberdade para falar com a Simone o que vem na minha cabeça. E sem reserva. A gente briga, a gente discute. Passou 5 minutos, a gente faz as pazes. O Sandro tem até ciúme de mim com a Simone, pra você ter uma ideia. Porque nas nossas brigas, né, Sandro? Então ele fala, você gosta mais do seu irmão do que de mim. Eu também acho que é. Então, irmãos, eu tenho muita afinidade, muito vínculo com a minha irmã. E com outros da minha casa, não posso citar nome, eu tenho menos vínculo e menos afinidade. Agora, do mesmo jeito que eu amo a Simone, eu amo os meus outros irmãos. E outra, irmãos, cada irmão é diferente do outro. A gente tem alguns irmãos, né, Simone, que é pisar em casca de ovos. Eu não posso falar o que eu quero, o que eu penso. A gente até tem um grupo dos irmãos, né? Então, tipo assim, com um irmão é uma abordagem, com outro irmão é outra abordagem. É assim, porque, irmãos, alguém já disse que é igual os dedos da mão, ó, tá vendo? Um é diferente do outro. Um é diferente do outro. Então, igreja é isso, somos uma família, temos problemas, aqui temos pessoas aqui tem gente que é melancólica, que é sanguíneo, que é fleumático, que é colérico, mas você é meu irmão em Cristo, eu tenho o dever de te amar, e eu sou seu irmão e você tem o dever de me amar, e me aceitar do jeito que eu sou. E você vai estudar o irmão e vai ver como abordá-lo. O que você pode falar com ele e o que você não pode falar com ele. É comum, é normal você ter mais afinidade com um irmão e menos com outro. Você ter mais vínculo e menos vínculo. Mas somos uma família, somos em 14 ou 15 ou 16 irmãos. E cada um tem um temperamento diferente do outro. Ninguém é igual. Igreja é isso, irmãos. É por isso que o apóstolo Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz no versículo 17, amai os irmãos. Eu tenho que te amar com amor incondicional. Do jeito que você é, eu tenho que te aceitar. Posso não concordar com algumas práticas, algumas atitudes suas, mas eu tenho que te amar com amor incondicional. Porque somos uma família, somos irmãos. Somos a igreja do Senhor. E toda família tem problema. Toda igreja tem problema. Alguém disse que família é igual aos dentes. Família é igual aos dentes. Mas volte e meia aí, essa semana mesmo, eu perdi o sono. Aí falei, vou comer um cereal. E inventei de comer cereal ouvindo pregação. Era 1h30, 2h da madrugada. Daqui a pouquinho senti que eu mordi na língua, literalmente. Acho que Deus permitiu que eu mordesse na língua para eu dar esse testemunho aqui hoje. Aí daqui a pouco fui lá no banheiro, minha boca toda sangrando e deu um ferimento aqui na língua. Um corte profundo. Aí não quis acordar a Suzy. Aí pensei, quando eu era criança, eu lembro que quando eu sangrava, eu lambia o sangue. Então vou dormir, deixa o sangue. E fui dormir. No outro dia, falei, Suzy, você não sabe o que aconteceu. Machuquei a língua. Então, família, irmãos, é igual os dentes. O dente
você precisa deles, eles são importantes, mas volta e meia, ele dá uma mordidinha na sua língua. Assim somos nós, irmãos. Volta e meia a gente morde, a gente fere, a gente agride. Mas o que eu ia fazer? Extrair meu dente? Não posso, eu preciso dele. E quem já fez implante sabe o tanto que você precisa do dente, né? Eu sofri um acidente, para quem chegou depois, jogando futebol, e perdi um dente e tive que fazer um implante. O que eu ia fazer? Poxa, dente, você mordeu a minha língua. Não, você mordeu a minha língua, mas eu preciso de você. Eu preciso. Igreja é isso, irmãos, somos uma família. Irmãos, versículo 18 até o versículo 20, para a gente concluir essa parte aqui da submissão. E depois nós vamos concluir com o exemplo máximo de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 18 e 20, a gente nem vai ler para a gente ganhar tempo. Aqui está falando da relação de empregados com empregadores, patrões e funcionários. Só que é importante dizer que o contexto aqui, irmãos, na época do Império Romano, eram escravos. Era um sistema escravagista. E Pedro está se referindo aos escravos da casa, doméstico, aqueles que residiam no lar. Só para você ter uma ideia, uma noção, na época do Império Romano, no primeiro século, existia aproximadamente 60 milhões de escravos. E abrindo um parênteses aqui, a maioria dos cristãos eram escravos. Então, para os teólogos da teologia da prosperidade, a maioria dos cristãos eram pessoas pobres, simples e humildes. É claro que isso não se aplica hoje, né? Hoje não existe mais esse sistema de escravidão, escravagista, né? Não existe os senhores de escravos mais. Isso acabou aqui no Brasil, no dia 13 de maio de 1888. E louvamos a Deus porque o cristianismo é o principal responsável no mundo pela queda da escravidão. E desde que o mundo é mundo, sempre houve escravidão, sempre houve esse sistema escravagistas, né? Os escravocratas sempre existiu, mas o cristianismo sempre fez oposição, sempre foi contrário a essa prática. Mas como na época os apóstolos não vieram para fazer uma revolução, e eles entendiam que Cristo estava voltando, então eles pregavam muito a volta de Jesus, e toda geração deve acreditar sempre que nós somos a última geração, a gente vê isso em toda a história da igreja. Então, aplicando nos dias de hoje, como podemos aplicar os versos 18 e 20 num contexto? Podemos aplicar no contexto de funcionários e patrões, empregados e empregadores. Então, o que Pedro está dizendo aqui nos versos 18 e 20? É que os cristãos devem servir com respeito até mesmo os piores empregadores, os piores patrões. Por quê? Porque tinha senhores de escravos que tratavam bem os seus escravos, mas tinha senhores de escravos, né, aqueles escravagistas, que eram pessoas que tratavam mal, que levavam para o tronco, para a chibata, a chicote. Pedro fala aqui que eles eram esbofeteados. Então, o que a gente aprende aqui, irmãos? É claro que o contexto é diferente, mas a aplicação é a mesma. Embora hoje exista direitos, né, a gente tem vários direitos, 13º, férias, e mais um monte de direitos, mas a ideia aqui é que a gente tem que ser exemplo até no nosso trabalho. Independente se o nosso patrão é justo ou injusto, a gente tem que respeitar os nossos patrões, os nossos empregadores, ok? É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 18, 19 e 20. E por fim ele conclui do verso 21 até o verso 25, falando do exemplo maior. A gente não vai ler para ganhar tempo, mas falando sobre Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior. No versículo 21 até o 23, Pedro diz que ele é o nosso exemplo. No versículo 24, Pedro diz que ele morreu em nosso lugar.
E no versículo 25, Pedro diz que ele é o nosso pastor e é o bispo da nossa alma. Irmãos, por que a gente tem que ser exemplo em tudo? A moral da história, a conclusão aqui, Pedro apresenta o exemplo de Jesus Cristo. E uma vez que nós somos discípulos de Jesus, devemos imitá-lo e segui-lo em tudo. E Cristo, quando esteve nessa terra, ele foi um exemplo em tudo. Em tudo. E é isso que os versos 21 até o verso 25 diz. Ele foi um exemplo de submissão às autoridades constituídas, ao governo, ao Estado. Foi um exemplo de filho. Foi um exemplo de cidadão. Foi um exemplo em tudo. E uma vez que nós somos cristãos, discípulos de Jesus, devemos seguir o seu exemplo. Então devemos ser exemplos nesse mundo. Devemos submeter as autoridades que Deus colocou sobre nós. Devemos submeter ao governo, ao Estado. Seja em qualquer nível que você esteja de autoridade, você tem que ser um exemplo. Porque somos sal da terra e luz do mundo. E Pedro conclui no verso 25 dizendo que ele é o nosso pastor. Ele é o bispo. Como pastor, a função primordial de um pastor é cuidar, é guiar, proteger, estabelecer limite para suas ovelhas, é enfrentar os lobos. Essa é a função do nosso supremo pastor, o Senhor Jesus. Ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos alimenta, ele nos guia. E como bispo, a palavra bispo vem do grego também, é a palavra supervisor. Ele supervisiona a nossa vida. É a ideia de que ele está no controle de tudo, ele é senhor de tudo, ele é soberano, ele está acima de tudo e todos. Eu queria que vocês colocassem em pé. Jesus Cristo é o nosso modelo, nosso exemplo maior. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser como tal, mas ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, das suas riquezas. Ele não abriu mão da sua divindade, não. Você não encontra isso. Mas ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, das suas riquezas. Ele se esvaziou de si mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou e colocou sobre ele um nome que está acima de todo outro nome. E ele está assentado à direita de Deus Pai. E ele vive pelos séculos dos séculos. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso devemos ser exemplo em tudo, irmãos. Porque somos forasteiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Devemos ser submissos às autoridades. Devemos submeter a quem Deus tem colocado como autoridade sobre as nossas vidas. E acima de tudo, seguir o exemplo maior de Jesus Cristo. Queria orar com você nesse instante, enquanto Samuel vai estar solando o teclado. Eu gostaria de orar por você nesse instante. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos. Irmão, submissão na Bíblia não é uma opção, é um mandamento. Submissão na Bíblia não é uma opção, tá? É um mandamento, é uma lei de Deus, é uma ordenança de Deus, é um princípio de Deus. Não existe essa opção, é um mandamento. Se Deus falou com você nessa noite, e eu creio que Ele falou com você, eu creio que Ele falou com você nessa noite, coloque a sua mão direita no seu coração e ore nesse instante. Diga: Deus, eu preciso ser o que a Tua palavra diz que eu tenho que ser. Me ensina, Senhor, a ser um exemplo em tudo. Exemplo no pensar, no falar, no agir. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, irmãos. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas.
A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. Tem muita gente olho em você. Se você cair, muita gente cai. Se você errar, muita gente erra. Se você falhar, muita gente falha. Somos vitrine, irmãos. Somos vitrine. O mundo está de olho em você. Somos no Brasil aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Que evangélicos que somos? Que não influenciamos, não somos agente de transformação. Temos os políticos mais corruptos e mais caros do mundo. Somos conhecidos como um país da impunidade, como um país da pilantragem, como um país da bandidagem. Que cristianismo é esse que não muda, que não transforma? É bem verdade que vivemos um cristianismo bem básico, bem superficial, bem raso. Um evangelho pragmático. Um evangelho adulterado, falsificado. Mas a minha oração nessa noite é que possamos nos voltar para as Escrituras, para a palavra. Vivemos um evangelho raso, um evangelho mamão com açúcar, o evangelho do coach, da teologia da prosperidade, o evangelho que as pessoas vão ao culto para que o pregador possa massagear o seu ego, possa falar o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Pregação hoje virou palestra, e a função do pregador é ser fiel ao texto. Se o pregador não explicar o texto, ele não pregou. A função do pregador é expor o texto. Se o texto confronta, o pregador tem que confrontar. Quantos pregadores vão ao culto com a finalidade única de animar e motivar o povo? Charles Haddon Spurgeon já dizia: nos últimos dias teremos nos púlpitos palhaços entretendo os bodes. E é o que mais vemos hoje, irmãos. Mas graças a Deus que a nossa igreja está passando por um processo de reforma. Estamos num processo de retorno para o evangelho simples, puro e a moda antiga. Eu não quero que Deus venha massagear o meu ego, até porque eu sou um depravado pecador. Sou inclinado para o mal. Sou salvo pela graça de Deus mediante a fé. Salvo pelos méritos de Cristo. Eu quero que Deus mude a minha vida, me transforme, me confronte. Eu não quero que Deus venha massagear o meu ego. Eu quero que Deus fale o que eu preciso. Eu ainda não sou o que eu preciso ser, mas o que eu era, eu não sou mais. Eu não sou perfeito, mas eu luto contra as minhas imperfeições. E cristianismo é isso, irmãos. É mudança de vida e de caráter. A gente precisa sair do leite, irmãos. Precisamos mudar de fase. Precisamos agora comer pão e carne. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos a vivermos de acordo com a sua palavra. Ó Deus, ajude-nos a sermos exemplos de cristãos, de cidadãos, neste mundo hostil, neste mundo podre, corrompido pelo pecado. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos de acordo com a sua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a sermos submissos a quem o Senhor tem investido de autoridade sobre as nossas vidas. Que possamos ser exemplo na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Que possamos respeitar as autoridades constituídas, submetê-las, obedecê-las. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Para aqueles que não obedecem às leis, a autoridade foi concedida por Deus para punir, para castigar. Mas para aqueles que obedecem, que é o caso dos cristãos,
As autoridades existem para nos proteger e para nos servir, Senhor, aos cidadãos de bens. E que possamos, Senhor, pegar o exemplo do Senhor Jesus, que é o exemplo máximo, Senhor, que é o exemplo máximo, que é o exemplo máximo de submissão. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, conforme está em Romanos capítulo 5. E hoje Ele é o nosso pastor, o bispo da nossa alma. Te louvamos, Senhor. Ó Deus, nos restaura, nos renova, nos cura, nos liberta, Senhor, nos transforma, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, receba a cura nessa noite. Você que entrou aqui também doente, fisicamente falando, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto. Nós oramos por você, nós ainda não estamos podendo orar com imposição de mãos, mas nós queremos, como igreja do Senhor, orar por você nessa noite. E queremos, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor Deus, cura nessa noite, liberta, restaura, renova, aviva. Aqueles que entraram aqui caídos, Senhor, levanta. Aqueles que entraram desanimados, Senhor, anima. Aqueles que entraram desmotivados, Senhor, motiva. E que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor. E com a força dessa palavra, Elias estava no deserto, Senhor, fraco, debilitado, mas com a força daquela comida que ele recebeu do Senhor, tua palavra diz que ele caminhou por 40 dias com a força daquela comida. Ó Deus, que possamos caminharmos com a força dessa palavra, Senhor. Porque a palavra, Senhor, ela é carne, ela é mel, ela é pão. A palavra, Senhor, tem todos os nutrientes. Se ela é carne, ela tem proteína. Se ela é pão, ela tem carboidrato. Ó Deus, a palavra tem tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, Senhor. E te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, nos renovar, nos restaurar. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore o Senhor pela palavra que você recebeu nessa noite. João Calvino dizia que quando o pregador é fiel ao texto bíblico, ele é um porta-voz de Deus, é Deus falando com você. Portanto, nessa noite, Deus falou com você. Deus nos deu instruções nessa noite, Deus nos deu orientações nessa noite. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e adore, glorifique, exalte. Receba nesta noite, em nome de Jesus, renovação espiritual. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, sentimos a tua presença aqui neste lugar. Se o teu Deus está vivo, adore a Ele, exalte a Ele. Deus falou com você nessa noite, glorifique, exalte, adore, diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Com as suas mãos levantadas para o Pai, diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, Ele merece, Ele é digno de receber toda honra, glória, louvor e adoração. Evangelista Paulo, vem orar por favor, esteja orando, finalizando e dando uma bênção apostólica. Terça-feira agora tem a reunião da Rede Mulheres, a partir das 8 da noite aqui na igreja. É um culto específico para as mulheres, né? Um trabalho específico para as mulheres. E quinta-feira agora o nosso culto, estamos pregando, começamos uma nova exposição. Estamos pregando a segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada, de vitórias e de conquistas. Pode tirar.
Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite que nos permitiu ouvir a tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por ter nos trazido em segurança, por ter nos dado a oportunidade de te adorar nessa noite. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe os teus servos no retorno da sua residência, do seu lar, Pai. Que eles possam voltar protegidos, abençoados, e que essa palavra, Senhor, no decorrer da semana possa frutificar em suas vidas. Eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa a semana de cada um, Senhor. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de oportunidade. E que a prosperidade que vem do céu seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Vão em paz.